Convertei o Senhor Deus do mundo inteiro, sobre nós a vossa face iluminar. Se voltardes para nós, seremos salvos, vós que sobre os anjos todos assentar. Arrancastes do Egito esta videira, e expulsastes muita gente para plantá-la. Diante dela preparastes terra boa, vinde logo, Senhor, vinde depressa para salvá-la. Suas raízes se espalharam pela terra, e os seus ramos recobriram o sertão. Levantai-vos, vinde logo em nosso auxílio, libertai-nos pela vossa compaixão. Arrancastes do Egito esta videira, e expulsastes muita gente para plantá-la. Diante dela preparastes terra boa, vinde logo, Senhor, vinde depressa para salvá-la. Seus eventos atingiram as montanhas, verdes mares, longos rios e palmeiras. Vinde logo, Senhor Deus do universo, visitai a vossa vinha e protegei-a. Arrancastes do Egito esta videira, e expulsastes muita gente para plantá-la. Diante dela preparastes terra boa, vinde logo, Senhor, vinde depressa para salvá-la. Vossa mão foi quem plantou esta videira, vinde cuidar deste rebento que firmastes. E aqueles que acordarem ou queimarem, vão sofrer ante o furor de vossa face. Arrancastes do Egito esta videira, e expulsastes muita gente para plantá-la. Diante dela preparastes terra boa, vinde logo, Senhor, vinde depressa para salvá-la. Diante dela preparastes terra boa, vinde logo. Olá, querido povo de Deus, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando hoje esse espaço que a gente chama Catequese, programa Catequese, e sempre vamos estar trazendo presente temática, documentos, estudos da nossa igreja, da nossa fé, que diz respeito à nossa caminhada. E dado que nós temos aí só mais 3 semanas do tempo comum e logo em seguida vai vir o ciclo do Natal, então é importante a gente já ir se preparando, estudando, para que esse tempo precioso, que é o segundo tempo mais importante na nossa igreja, na nossa fé, não possa cair assim de qualquer jeito no nosso meio. Então seja bem-vindo, vamos fazer uma partilha. Certamente para alguns será uma visita a algo que você já conhece. Talvez para outros pode ser que seja realmente algo novo, mas todo estudo enriquece e aquece o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quem está aí, a gente saúda a todos vocês. E é uma alegria, uma satisfação poder contribuir com esta formação. Pastoral Litúrgica, eu estou aqui em nome da Pastoral Litúrgica Diocesana, toda a nossa diocese, somos uma equipe distribuída aí entre várias paróquias. Nosso coordenador é o Padre João Filho Gomes, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Potosí, em Balsas. E esta será uma apenas de outras formações que virão com a graça de Deus. Estudo do ciclo do Natal. A terminologia já nos sugere alguma coisa. Por que ciclo? A palavra ciclo, que diz respeito à liturgia, ela vai estar se referindo a dois momentos. Nós vamos ouvir ciclo do Natal e ciclo pascal. Porque ciclo diz respeito sempre a um tempo composto de dois momentos. Sempre um tempo que vem precedido de outro. Como, por exemplo, o Natal tem um tempo que o prepara, que nós chamamos de advento. Por isso que é um ciclo. Vem um antes, um durante e se estende até chegar ao seu fim. A mesma coisa também ciclo pascal, porque tem a quaresma, que antecede a Páscoa, chega o ponto mais alto da Páscoa, que é o tríduo pascal, e o tempo pascal se estende até a sua conclusão. Então aqui nós vamos estudar o ciclo do Natal. Significa o tempo que vem antes do Natal, que nós chamamos de advento, o tempo propriamente do Natal até o seu término, que vai até o batismo do Senhor. O tempo do advento, vem Senhor Jesus. A liturgia, todos os evangelhos, no ano litúrgico, o ano A não foi diferente, quando vai se aproximando da festa de Cristo Rei, uns 4 ou 5 domingos antes, os textos já vão colocando temáticas que diz respeito à vigilância, por exemplo. Cuidado, ficai atentos. Aí coloca ali algumas parábolas de vigilância, coloca, por exemplo, a parábola das 10 virgens. Mas, propriamente, essa temática vai estar mais presente, mais forte, realmente aqui no tempo do advento. Palavra-chave, a frase-chave é essa: vem Senhor Jesus. E esse vem Senhor Jesus, para nós, é como um convite a um amigo. Nós estamos à espera do Senhor que Ele venha. Venha para nos restaurar, venha para restabelecer as nossas energias, nossas forças, corrigir um pouco a nossa vida, nos escutar. Cada um tem aí as motivações pelas quais convida Jesus para dentro de si, para a sua casa, para a sua comunidade. Agora, dado que Jesus é muito importante para nós, pois então nós vamos nos preparar para acolher. Não vamos acolher assim de qualquer forma. E é justamente por isso que nós estamos em formação e o advento é o tempo próprio para a gente preparar a vinda do Senhor. O ano litúrgico começa com o primeiro domingo do advento. Nós já estamos bem acostumados com o ano civil, que começa ali com o 1º de janeiro, normal, e vai até 31 de dezembro. O ano litúrgico é diferente, porque o ano litúrgico é uma forma de contemplar toda a vida de Jesus, do seu nascimento até a sua morte, ressurreição, vida ministerial e assim por diante. Por isso, quando a gente segue a lógica, a dinâmica do ano litúrgico, na verdade, nós estamos acompanhando toda a vida de Jesus pelo mistério pascal que nós celebramos todos os dias, mas principalmente todos os finais de semana na missa, na celebração. O ano litúrgico não tem começo e nem fim. Ele é tanto fim quanto começo. Aqui nós temos, por exemplo,
essa dinâmica aqui, chamada uma espiral, que vai nos colocar dentro dessa dinâmica. Começa aqui com o roxo, o advento, que é o tempo que nós estamos, quando vai começar. Depois do advento, nós temos o branco aqui, o tempo do Natal. Depois do tempo do Natal, uma primeira parte do tempo comum. Quaresma, que vem com o roxo novamente. Daí vem a Semana Santa, com o ciclo maior, o Tríduo Pascal. Depois o tempo pascal, que é o tempo que vai do domingo de Páscoa até o Pentecostes, por isso que tem um espaço maior aqui, branco, porque é uma festa. Aí nós vamos ter algumas festas, Santíssima Trindade, Corpus Christi, São Pedro e São Paulo, vamos ter aqui também Sagrado Coração de Jesus, Coração de Maria, até chegar a Pentecostes. Depois do Pentecostes, aí continua o ano litúrgico, agora com o tempo comum. A primeira parte geralmente vai no máximo 7 semanas. Depois dessas 7 semanas, dá seguimento aqui, pelo menos por mais 28 semanas, até chegar à festa de Cristo Rei. Então, o quarto domingo, por exemplo, esse ano de novembro, será a festa de Cristo Rei, quando nós vamos estar concluindo o ano litúrgico de 2020, o ano A, e logo o domingo seguinte já vamos estar começando o novo ano litúrgico chamado ano B, onde a gente vai estar lendo, meditando o Evangelho de Marcos. O tempo do Advento. Todo ano comemora-se 2 grandes festas. Quais são essas 2 grandes festas? Páscoa e Natal. A Páscoa é a mais importante de todas as festas. Por isso ela é mais importante do que o Natal. Mas aí alguns poderiam dizer, mas se Jesus não tivesse nascido, não existiria Páscoa. Tudo bem. Mas uma coisa é certa, se Jesus não tivesse ressuscitado, aí mesmo é que não existiria o cristianismo. Porque todo mundo que está vivo nasceu. Mas nem todo mundo, aliás, Jesus foi o único que ressuscitou a forma que ele ressuscitou. Por isso, a Páscoa é o evento mais importante da nossa fé. O tempo do Advento, continua a mesma temática. Ambas as festas estão precedidas por um tempo de preparação, por isso que é um ciclo. A Páscoa nós temos a Quaresma que a prepara, são 40 dias. O Advento nós temos também o Natal, nós temos o Advento, que é o tempo de preparação para essa segunda festa mais importante da nossa fé. E se prolonga por outros domingos e festa, por exemplo, a Páscoa, nós temos o tempo pascal e temos também ali o Pentecostes. Da Páscoa até o Pentecostes, nós temos aí 50 dias. O Natal, nós temos a celebração do Natal, 24 e 25, porque é uma solenidade, e toda solenidade ela vem também acompanhada de uma vigília, por isso que ela é uma solenidade. Solenidade é quando é uma festa tão grande que ela não dá para se resumir apenas em uma celebração. Por isso ela é uma celebração maior. Ela começa realmente no dia anterior, geralmente no sábado, e vai concluir no domingo. Nesse caso, nós temos o Natal, temos a Epifania, e na tradição popular aprendemos a chamar festa dos Reis Magos, mas na verdade é a manifestação de Jesus a todas as nações. Ciclo do Natal. Então nós temos aqui o tempo que prepara o Natal. Temos, por exemplo, o primeiro domingo do Advento, o segundo domingo do Advento, terceiro domingo do Advento e quarto domingo do Advento. Gente, é muito importante, mesmo a gente estando na pandemia, muitas paróquias já estão aí encontrando estratégias para que o povo possa participar. Então, quem pode ir à missa, não só pode, como deve ir à missa. Cada paróquia, se tiver uma demanda grande, vai se organizar para que todos possam participar. Mas se não pode, acompanhe também
pelas redes sociais e nós temos aí em cada paróquia várias oportunidades. Mas o que é que eu quero trazer presente? Que fica um pouco sem sabor a celebração da festa, que é o Natal, se você não faz o caminho normal da preparação. A preparação em si, ela já nos coloca nessa expectativa dessa importante celebração. Por isso, queira estar no primeiro domingo do Advento, no segundo domingo do Advento, no terceiro, no quarto, acompanhando. E quem tiver oportunidade, e hoje tem aplicativos, tem a liturgia diária, tem folheto, você pode pegar na internet, você pode até ler. Na quinta-feira, na sexta, no sábado, domingo, eu já vou fazer o meu retiro em preparação do primeiro domingo, por exemplo. Quais são as leituras do primeiro domingo? Quais são as leituras do segundo domingo? Quer dizer, antes do domingo em si, pegue as leituras, os salmos. Não é que você vá estudar para confrontar com a homilia ou reflexão que alguém vai fazer na celebração do domingo. Não, mas é o seu retiro pessoal. Para que você possa, assim, nós precisamos disso. Depois desses 4 domingos, em preparação ao Natal, aí nós vamos ter dia 24, a vigília do Natal. Ou seja, já é o início da celebração do Natal propriamente dito. Por isso que nós já vamos celebrar com o branco. O tempo do Advento nós vamos celebrar com o lilás ou com o roxo, que significa que nós não estamos em festa, mas é um tempo sóbrio e que estamos nos preparando para a festa. Depois, 24 e 25, a celebração do Natal. Mas como o Natal é uma festa tão importante, uma grande solenidade, a igreja colocou a chamada oitava de Natal. Significa, por 8 dias, nós vamos continuar celebrando o Natal como se estivéssemos celebrando um único dia, cantando glória, vivendo a festa da mesma forma. E aí cada comunidade tem que realmente zelar, cuidar, para que, celebrado o Natal, ela não descanse e já tome esses primeiros 8 dias como dias comuns. Não, deve fazer todo o esforço para que a liturgia atinja essa proposta de celebrar a oitava do Natal como o dia propriamente do Natal do Senhor. Depois nós vamos ter uma celebração importante, que é a celebração da Sagrada Família. Geralmente a pastoral familiar faz algumas propostas aí para que a gente possa, mas Jesus, Maria e José, né, na liturgia vai ser o foco principal. Daí nós vamos ter geralmente 1º de janeiro, Maria, Mãe de Deus, que é um dogma da nossa igreja. Por que Maria é Mãe de Deus? Porque Maria é mãe de Jesus. E Jesus como sendo uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade, Pai, o Filho, portanto, Jesus é o Filho encarnado. E Deus quis contar com a participação humana. E este ser humano é Maria, que deu sim ao Senhor e acolheu essa maternidade. Portanto, Maria, mãe de Jesus, Jesus que é a 2ª pessoa da Santíssima Trindade, portanto Deus. Maria, mãe de Jesus, logo Maria, mãe de Deus. Claro que Deus, como diz o Apocalipse, era aquele que era, aquele que é, aquele que vem, princípio e fim. Deus existiu desde sempre. Maria, como criatura, existiu, né, de um outro dia para cá em relação a Deus. Portanto, Maria é mãe de Deus no sentido da sua encarnação. Da sua encarnação. É importante ter presente isso. E depois da celebração de Maria, Mãe de Deus, acontecida geralmente pelo dia 1º, nós vamos ter, de 1º a gente celebrava no dia 6, e a tradição popular continua guardando o dia 6. Mas, geralmente, é colocado agora em um domingo para que haja uma participação maior dos fiéis. Sendo assim, a Epifania, manifestação do Senhor, é celebrada no domingo.
depois da celebração de Maria, Mãe de Deus. E só depois da Epifania que nós vamos ter a celebração do batismo do Senhor. E a celebração do batismo do Senhor é como que uma celebração ponte. Você tem aqui o ciclo do Natal, que veio até aqui, e daqui para frente nós vamos ter a primeira parte do tempo comum. 5 a 7 semanas que vão anteceder o outro ciclo, que é o ciclo pascal. Portanto, a celebração do batismo do Senhor é uma celebração que ela vai concluir o que nós chamamos ciclo do Natal. Quando é que começou o ciclo do Natal? Com o primeiro domingo do Advento. Significa quando findou o ano litúrgico passado, com a festa de Cristo Rei, já começa. Por isso que ele diz, uma frase dizia antes, que ele não tem fim, ele é um ciclo, né, como você está colocando. O tempo do Advento. Desde quando existe o tempo litúrgico do Advento? Onde começou? Surgiu entre os séculos IV, 300 depois de Cristo, e 600 depois de Cristo, em vários lugares do mundo. Havia uma preparação para a festa do Natal do Senhor. Primeiro na Gália, atual França, e na Espanha, em preparação ao batismo na festa da Epifania. Mais tarde, em Roma, mais diretamente ligado à festa do Natal. A partir do século VI, é acrescentado, principalmente na Itália, o aspecto escatológico, essa dimensão de algo e de alguém que está por vir, do Advento, preparação para a segunda vinda de Jesus Cristo no fim dos tempos. E aqui nós vamos ver que o Advento vai caracterizar duas compreensões de vinda. Começa com a oração da tarde, na véspera do domingo, que cai do dia 30 de novembro, ou no domingo que ele fica mais próximo. A véspera é justamente aquele momento que antecede a noite. Bom, então significa na tarde. Este ano, por exemplo, vai começar a partir do dia 3. Aliás, precisamos conferir melhor o calendário litúrgico. Termina antes da oração da tarde, na véspera do Natal do Senhor. Por que termina na véspera? Porque à noite, depois que o sol se põe, já vai começar ali a vigília do Natal. O tempo litúrgico do Advento tem quantos domingos? São 4 os domingos do Advento, denominados primeiro, segundo, terceiro e quarto domingo do Advento. No primeiro, prevalece as imagens do fim dos tempos, não como ameaça, mas como alerta para que ninguém seja tomado de surpresa. Por isso vai usar alguns textos, colocando como que se fosse o fim dos tempos. Na verdade, os textos ali colocados, sempre são textos escatológicos, como uma forma apocalipse de ser escrita. Todas as vezes que os textos são escritos assim, não diz respeito a algo que vai acontecer, mas algo que já aconteceu. No segundo e terceiro domingos, os personagens que mais se destacam são os profetas Isaías e João Batista. Anunciam uma salvação que está próxima e que virá com absoluta certeza. Por isso, alegria e conversão se misturam na preparação da vinda do Salvador. Falamos, a primeira frase qual era? Vem, Senhor Jesus. E dissemos, todos nós queremos que o Senhor venha. É muito bom estar com o Senhor. Mas dado que o Senhor vem, então eu tenho que arrumar a casa. A casa,
humana e espiritual, a casa familiar, a casa comunidade. Colocar todas as coisas no seu devido lugar, até porque um tempo novo está se aproximando. Por isso, essa alegre conversão, porque conversão, quando a gente olha a conversão, por exemplo, no ciclo pascal, na quaresma, é um termo bastante assim pesado. É mudança mesmo, radical de vida, é uma mudança que não é uma coisa assim, será que eu vou? Não, é como que se fosse obrigatório, você precisa mudar. Já que no ciclo, no advento, também nos é pedido a conversão. Porém, é uma alegre conversão. Por que uma alegre conversão? Dado que esse meu amigo vai chegar, para mim é um prazer, é uma satisfação varrer a casa, limpar, preparar o melhor, me sacrificar até para ter algo melhor ali, para ceiar, para... Então, esse sacrifício que é como que aquilo que seria a minha penitência em vista da qualidade do que eu quero, e essa qualidade nós chamamos de conversão, é que a gente chama alegre conversão. Para mim é satisfatório preparar porque eu quero melhor na vinda do Senhor. Liturgicamente, como é que isso deve se dar? Uma comunidade realmente discípula e litúrgica, ela já está se preparando. E a equipe de liturgia, ela está ali não vendo só como um peso, oh meu Deus, já vai chegar o advento, já vai chegar o Natal, temos que ensaiar cantos novos, ou reaprender os mesmos cantos. Alguns que não gostam de liturgia, os cantos são feios e tudo mais. Quem pensa assim, certamente não celebra um bom Natal liturgicamente falando. E se a gente não celebra pela liturgia um bom Natal, certamente vamos ter dificuldade de celebrá-lo em outra forma. Agora, quando a gente ama realmente a liturgia, quando a gente tem consciência, por isso que o Concílio Vaticano II diz que ela necessariamente tem que ser ativa, participativa, consciente e frutuosa. Por saber o valor da liturgia, a gente tem ali uma equipe mais vocacionada da liturgia. Porque é normal que alguns gostem mais de catequese, outro mais de Bíblia, outro mais de outras pastorais, mas tem aqueles que se identificam mais com isso. Então, ele vai se organizar e vai convocar a sua comunidade para se colocar num estado de preparação para a vinda do Senhor. Por isso eu não vou, no primeiro domingo do Advento, cantar um mantra que só eu sei. É triste e feio até. Eu devo ajudar a minha comunidade a saber cantar aquilo que eu vou cantar. Na liturgia, hipótese alguma, não é só um cantor que é para cantar a liturgia. Então eu vou ajudar a minha comunidade, a minha assembleia litúrgica a perceber a tonalidade, as cores que mudaram, até incluir algumas pessoas nessa preparação, para que de fato o tempo do advento possa significar uma alegre conversão para a equipe, para a sua liderança e para todo o povo de Deus participante. No quarto domingo, a personagem principal é Maria, no sentido de preparação. Estamos falando aqui dos personagens que participam dessa preparação. Colocamos Isaías e João Batista, e agora Maria. Ela está pronta para dar à luz o Salvador tão esperado. As leituras do Advento. Esse ano que está concluindo, nós tivemos o Evangelho de Mateus, que mostra o cumprimento das promessas messiânicas anunciadas pelo profeta Isaías, porque Mateus é um evangelho mais judaico. No ano B, que é o ano que está se aproximando, vamos ter o Evangelho de Marcos. É bem pequenino, só tem 16
capítulos é um evangelho de frases curtas, uma parábola que toma uma dimensão bem grande em Lucas e Mateus, e Marcos ela é bem curtinha, porque foi escrito primeiro, mais ou menos pelo ano 70. Então, quando você copia o outro, você sempre copia acrescentando alguma coisa. E certamente foi isso que Lucas e Mateus fez. Então, as leituras no ano B, que é onde a gente vai ter na liturgia dominical, quando não for festa, o Evangelho de Marcos, as leituras nos alertam para ficarmos prontos para o encontro com Deus que se aproxima. Vamos, então, ficar atento no que vai propor o Evangelho de Marcos. Mas, no ano C, as leituras mostram como a vinda de Deus renova a história da humanidade. O Evangelho nos faz ouvir as sugestões bem práticas de João Batista. Então aqui você já deve estar chegando a uma conclusão. O ano litúrgico está organizado no ciclo de 3 anos. Ano A, ano B e ano C. Para cada ano, um evangelho. No ano A, o evangelho de Mateus. No ano B, o evangelho de Marcos. E no ano C, o evangelho de Lucas. E João? Porque esses evangelhos aqui são chamados evangelhos sinóticos. São os 3 evangelhos escritos mais ou menos em épocas próximas, significa do ano 70 até o ano 85, mais ou menos. Então, eles tiveram fontes mais próximas, terminologias, culturas, e por isso tem mais semelhanças entre si. Embora é normal que no Evangelho de Mateus haja textos que estão só em Mateus. No Evangelho de Marcos tem texto que existe só em Marcos, e assim em Lucas também. Agora, o Evangelho de João foi escrito um pouco mais tarde, ali pelo ano 95, pelo ano 100. Foi escrito certamente na região de Éfeso, onde tem um reduto de filósofos, com outras influências. Por isso já começa com termos gregos. No princípio era o verbos, o logos. O verbos estava com Deus, o verbo era Deus. Então o Evangelho de João, ele vai entrar nos tempos fortes da igreja. Como, por exemplo, na Páscoa, o tempo pascal, a gente vai ler muito na ressurreição, depois que começa ali, por exemplo, depois da Páscoa, nós vamos ler o capítulo 3, que traz a presença de Nicodemos. Vamos ler o capítulo 6, que traz a imagem do pão vivo que desceu do céu. Vamos ler o capítulo 10, Jesus, o bom pastor. Vamos ler o capítulo 15, a imagem da videira e o pai, o agricultor. Depois a gente vai ler até o capítulo 17, quando Jesus deixa para nós o testamento do amor. E a Sexta-feira Santa nós lemos o capítulo 18 e 19, com a narração da paixão de Cristo. Então é importante a gente ter presente essa lógica do ano litúrgico para que a gente possa vivenciá-lo melhor ainda. As leituras do Advento, os profetas do reino, Isaías. Os 3 livros de Isaías, porque Isaías está dividido em 3 partes, escritos em épocas diferentes, estão muito presentes no lecionário dominical do Advento. João Batista ocupa um lugar bastante grande na liturgia do Advento, principalmente no 2º e 3º domingos. 2 vezes a imagem de João Batista vai estar presente nesse tempo. O Advento, tempo de devoção a Maria. O tempo litúrgico mais próprio para a veneração de Maria é o Advento, já dizia Paulo VI. Advento deve ser considerado como um tempo particularmente adequado para o culto da Mãe do Senhor. 8 de dezembro, por exemplo, nós temos a solenidade da Imaculada Conceição de Maria.
é Imaculada Conceição, Maria concebida sem pecado, mas como é que isso é possível? Claro que primeiro vem o fato, o acontecimento, e depois a igreja foi estudar, refletir, para chegar à conclusão desse dogma. Imaculada Conceição de Maria. Por quê? Deus não tem pecado, Deus não é pecador e nem ia nascer de uma pecadora. Por isso a igreja entendeu que no ato da concepção, daquele encontro amoroso entre Ana e Joaquim, que eram os pais de Maria, no ato da fecundação, Maria foi preservada do pecado original que todos nós herdamos dos primeiros seres humanos, no caso aqui, a imagem de Adão e Eva. Então esse pecado Maria não tem. Quando é que nós somos livres, libertos do pecado original? Quando nós somos batizados. Maria não precisou ser batizada para ser livre do pecado original. Ela já foi livre do pecado original, porque dela Deus quis nascer. Dia 12 nós temos uma festa muito bonita também, de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. Isso mesmo, Nossa Senhora que aparece em Guadalupe, no México, intercedendo pelos sofridos, sobretudo os índios. A partir do dia 17, o Advento insere Maria na vivência e celebração do mistério pascal, porque nós vamos ter ali a novena do Natal. E por fim, a novena de Natal, na qual cantamos com Maria: minha alma engrandece a Deus, meu Senhor. Advento é tempo de conversão e alegre expectativa, já colocávamos. Embora o Advento insista em nossa conversão, não tem aquele acentuado caráter penitencial. A preparação consiste em prepararmos alegres e ligeiros, cheios de esperança, o caminho do Senhor que vem. É bom ter esse sentimento. Vamos agasalhar tudo, às pressas, mas com precisão, com amor, com gosto, para celebrar o Natal do Senhor. Como celebrar, portanto, o Advento? Algumas características que a gente não pode esquecer jamais. Por exemplo, não se canta o Glória, porque o Advento é celebrado com sobriedade e com uma alegria discreta. Imagine que você está preparando uma festa. Então, a preparação, que é exigente, tem todo esse sentido aí de ligeireza, de cuidado e tudo. Então, você não vai botar a banda para tocar. A festa na preparação. Que festa é essa? Então, chegar o dia não tem mais sentido e nem graça, né? Então, você não vai cantar o Glória, guardando para explodir esse Glória na vigília do Natal. O Aleluia, no entanto, continua ressoando, mas o Aleluia, que é o Aleluia da aclamação, ele também vai ganhar um tom diferente. Ele não vai ser aquele Aleluia pascal que explode, não. Aleluia, 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 aleluia. Por quê que esse Aleluia continua? Porque não é um Aleluia que vai interferir no tempo. É um aleluia para uma ação específica, que é aclamar, acolher o Senhor que vai falar para a gente no Evangelho. Mesmo aqui, ele vai ganhar uma sobriedade, né? Um tom mais calmo. Os diretórios litúrgicos prescrevem que flores e instrumentos musicais sejam usadas com moderação, para não antecipar a plena alegria do Natal do Senhor. Essa é uma, como é que eu vou dizer, uma indicação que a gente tem dificuldade, às vezes, de entender e de acolher. Que a gente pensa que o espaço mais bonito é aquele que está tudo arregalado lá, de flores e tudo mais. E, infelizmente, flores artificiais, né? Flores artificiais, é bom que a gente saiba que elas não são bem-vindas na liturgia. O padre aceita, engole, que às vezes é o jeito, mas que a gente tenha a orientação correta e saibamos sempre
que na liturgia nada deve ser e fazer de conta, tudo precisa ser verdadeiro. E não só na liturgia, mas em nenhuma igreja deveria estar lá aquele monte de flores o tempo todo e a gente achando que elas estão embelezando o ambiente. Às vezes elas estão tirando de uma imagem, tirando de algo que está ali o que realmente aquela imagem é. Porque o jarro, a flor, tem que compreender que ela sempre vai estar a serviço da liturgia. Então ele não pode ser mais bonito do que o altar, do que a mesa da palavra, do que aquilo que ele está a serviço. Então exige conhecimento, exige bom senso e exige conversão. Porque muitas das pessoas que lidam com isso nunca ouviram e nem vão ouvir uma formação dessa. Significa que elas nunca vão aceitar e às vezes terminam a comunidade sendo refém. O diretório litúrgico indica o roxo como cor litúrgica, exceto no terceiro domingo, para o qual propõe o rosado. Muitas comunidades estão usando o rosado como cor litúrgica para todo o advento, para diferenciar do roxo quaresmal e para significar a alegre espera que caracteriza a celebração desse tempo. Mas para não confundir muito, a gente pode se organizar. O padre geralmente vai estar com a cor rosa, a estola rosa, nesse terceiro domingo, chamado Domingo Gaudete. E a comunidade, ela, ao invés de colocar o mesmo roxo que a gente já usa na quaresma, talvez se a comunidade tiver recursos e puder investir em colocar o lilás para esse tempo, que é uma cor mais mansa em relação ao roxo, pode já ajudar bastante e isso indica consciência litúrgica. No terceiro domingo do Advento, usa-se tradicionalmente a cor rosa no lugar do roxo. Pode ser esse dia o Domingo Gaudete. Por ser esse dia o Domingo Gaudete, palavra que significa alegre-se, referente à segunda leitura deste domingo. Outro elemento importante, a coroa do Advento, é introduzida no primeiro domingo com 4 velas, que serão acendidas uma a uma, acompanhando os 4 domingos do Advento, para que toda a comunidade se aproprie no sentido desta coroa. Ela poderá ser acesa durante os ritos iniciais. Mas a comunidade ela precisa ter a coroa, confeccionar ou mandar fazer. Alguns já têm coroas permanentes ali. Mas você pode também ter a coroa na sua casa. Se você é um católico, pode também colocar lá no seu empreendimento. Dá um tom místico. Até porque muitas vezes nessa preparação do Natal, infelizmente, entra uma imagem nada litúrgica que até atrapalha muito, que é a imagem do Papai Noel, a imagem dos piscas-piscas. São coisas que tiram o foco litúrgico e tira a mística própria desse tempo. Então, da mesma forma que a gente passa na rua e vê aquele tanto de coisa, até gente vestida de Papai Noel, e talvez teremos dificuldade de interferir, mudar isso aí. Então vamos oferecer bem, com qualidade também, aquilo que nos compete. Já pensou uma cidade todinha com 20, 30, 100 mil habitantes? Só vai ter a coroa do Advento na igreja? Será que ela não pode ter lá na sua casa? Será que ela não pode ter também em algum empreendimento, simbolizando essa expectativa, esse ar novo que a gente está respirando em preparação da vinda do Senhor? A coroa do Advento é introduzida no primeiro domingo com 4 velas que serão acendidas, uma a uma, acompanhando os 4 domingos do Advento. Depois,
Nós vamos ter ali a imagem do presépio. Geralmente é montada a partir do dia 17, sem a imagem do menino Jesus, a qual será colocada somente durante a missa do galo. A gente sabe, ou acredito que sabemos, que a imagem do presépio foi uma intenção de São Francisco de Assis de se aproximar ao máximo do nascimento real de Jesus. Então ele criou um presépio vivo, né? Uma espécie de curral, com o gado, com a manjedoura, com tudo ali próprio daquela realidade. Hoje nós temos presépio até de ouro. Quer dizer, muda completamente o sentido austero, simples daquela realidade. Sem contar que muitas vezes, antes da gente confeccionar o presépio propriamente dito, a gente já põe um pisca-pisca, porque para nós o que conta não é o espiritual, o sentido litúrgico, é o que é bonito. Então, então vamos lá olhar. Então vamos nos esforçar com coisas rústicas, tentar ao máximo, e não é que seja obrigatório, mas eu diria que é importante, porque na ausência de uma catequese visual, às vezes você entra numa igreja, você não sabe que catequese é repassada, e quando a gente fala de catequese, é aqueles que aos poucos são iniciados à vida de Cristo, as crianças e o adolescente principalmente. Então o presépio, se ele for feito da forma correta, inclusive ajudando a comunidade a tomar a sua devida compreensão, não ser aquele presépio que de repente quando amanhece o dia tá lá, todo mundo se espanta. Não, o presépio deve ser feito gradativamente, não é feito todo de uma vez. Você vai colocando aos poucos os elementos para que toda a comunidade possa participar. Pior ainda, não vai fazer Jesus nascer antes do dia 24 à noite, colocando o menino Jesus lá no presépio antes do dia. A aclamação característica desse tempo, vem Senhor Jesus. Por isso vai estar lá nos cantos, né? Senhor, vem salvar teu povo, e vamos cantar. Vem Senhor, vem nos salvar, com teu povo, vem caminhar. Já estou até com saudade desse tempo gostoso que está chegando. O livro sagrado recebe um cuidado especial. É enfeitado, aclamado e incensado. Sabendo que nenhum enfeite na Bíblia, no lecionário, deve ser algo que você fica procurando onde é que está o livro sagrado. Todo enfeite, se for colocar enfeite, porque é uma indicação, mas eu diria que é até bom não colocar, para que não corra o risco de alguém ficar olhando para as fitas, ficar olhando para todos o acessório que você coloca ali ao redor do livro e termina não vendo o livro. É como pessoas que entram dançando com a Bíblia, que ela chama tanta atenção para a sensualidade da dança, que as pessoas esquecem de olhar para o livro que está sendo levado. Liturgia é um segredo que nem todo mundo descobre. É por isso que uma litúrgica dizia: a distância entre o belo e o ridículo é muito próxima quando se trata de liturgia. Precisa muito cuidado para que a gente não transforme algo que poderia ser bonito em algo que não convém. Os cantos de entrada das oferendas de comunhão devem ser próprio do advento. Pelo amor de Deus, queridas comunidades de qualquer lugar do mundo, vamos nos preparar. Pegue o CD litúrgico. Nós temos vários CDs litúrgicos disponíveis também na internet. Toda paróquia tem. Então já convém. Hoje o pessoal gosta de ouvir no celular. Vai lá. Muitas vezes nem é a mesma equipe que canta todo domingo. Às vezes você vai cantar uma vez, duas vezes. Pois se prepare. Não fique lá os cantos da igreja, a missa para começar e você ensaiando o canto. Que ridículo isso, né? Não se dê ao prazer de fazer coisas assim, mas se prepare antes, porque o preparo vai fazer você corrigir,
vai fazer você se apropriar e ter mais segurança, com certeza. Os salmos e a aclamação ao evangelho já vêm indicados no lecionário porque acompanham o sentido das leituras. Não é para a gente inventar aclamações. Deveria ter ali, acompanhar aquelas aclamações, e a aclamação já está dizendo é para ser cantada, não é para ser dizida, não é para ser lida, é para ser cantada. Mas se não houver preparação, então na última hora vai correr o risco de ficar cantando uma aclamação e ainda do tempo pascal, cantando no tempo do advento. Já pensou? Como fazer acontecer o roteiro da celebração? Então ali nós temos a chegada. Enquanto as pessoas vão chegando, o animador do canto ensaia as músicas. Por que que precisa ensaiar? Precisa ensaiar porque estamos começando algo novo, é um tempo novo. E nesse tempo novo que nós estamos começando, é mais do que normal que alguns cantos as pessoas não saibam. E se as pessoas não saibam, pois então vai precisar ensaiar com certeza. É até importante fazer uma chamada, olha, colocar uma mensagem, cheguem mais cedo que nós vamos ensaiar os cantos do advento. Aí você vai ensaiar com um canto que só você tem a letra. Aí vai ensaiar o canto todinho. Não vai ensaiar sem olhar para o povo, interaja com o povo, com a Assembleia. Elas são as pérolas mais preciosas do espaço litúrgico. É a nossa Assembleia Litúrgica. Então é importante respeitar, amar e trabalhar para que aquilo que nós cantamos, toda a igreja possa cantar. Aí significa que precisa sempre investimento. Como é que a gente vai dispor os cantos? Tem uma folha de canto, tem um livro de canto, que outros recursos a gente tem? São assuntos que a equipe de celebração precisa estar conversando. Então, momentos antes da celebração, a Assembleia pode ser convidada a se preparar reunindo o coração pelo silêncio ou por meio de um refrão meditativo. Teu sol não se apagará, tua lua não será minguante, porque o Senhor será tua luz, ó povo que Deus conduz. O refrão termina baixinho porque é um mantra. O mantra é um refrão que não acaba. Então só tem um jeito de acabar. É quando você vai abaixando o tom. O silêncio se prolonga e só então se anuncia o canto de abertura da celebração, o canto de entrada. Durante esse canto, os cantores iniciam o canto de abertura enquanto entram os ministros e ministras, precedidos pelo incenso, se tiver, a cruz, necessariamente, né, com certeza, é um dos primeiros elementos, as velas e o livro da palavra. É importante saber que o livro da palavra que entra aqui não é o lecionário não, tá? O livro da palavra que entra aqui é o evangeliário, caso a igreja tenha, a comunidade tenha. Rito da celebração, continuando. O acendimento das velas da coroa do advento. Então, a primeira vela, a vela verde, uma pessoa entra com a vela acesa. Pode ser uma mulher grávida, por exemplo. Enquanto isso, a comunidade canta. Vem vindo a libertação. Ergam a cabeça, levantem do chão. Chegando à frente, se volta para a Assembleia e diz: Bendito sejas, Deus bondoso, pela luz de Cristo, sol de nossas vidas, a quem esperamos com toda a ternura do coração. Em seguida, repete-se o refrão enquanto se coloca a vela na coroa. Essa é uma possibilidade, mas a comunidade pode ser que tenha outras possibilidades. Pode ser que as velas já estejam lá na coroa e a pessoa vai entrar só com a velinha para acender a vela que já está lá. Importante, gente, de tudo isso é você não ficar vendo quem que vai chegar
aqui buchuda para ver se a gente bota para entrar com a vela. Aí fica ridículo. Se você não fez vivência, preparação e colocou o sentido do rito e da ação, não faça, pelo amor de Deus, ou faça da forma mais simples possível. E existem outros refrões, como por exemplo, uma vela se acende nesse momento, é a primeira vela da coroa do advento. Uma vela se acende nesse momento, é a primeira vela da coroa do advento. Aí tem uma, duas, três, dependendo do domingo que você vai estar cantando. E tem até uma respostazinha também que você pode pesquisar. Depois a segunda vela, também vai colocar a mesma proposta, que é a vela vermelha, com a mesma frase. A terceira vela, que é a vela rosa, né, vai colocar também a mesma proposta, sempre, mais uma vez, uma mulher grávida. E a quarta vela, né, uma pessoa entra com a vela, que também pode ser uma mulher grávida, e aí tem a proposta de outro refrão. Abra a porta, abra a janela, venha ver quem é que vem. É Jesus que vem chegando, Ele é o nosso bem. Uma igreja toda cantando um refrão desse é o céu no nosso meio. E depois o rito normal da celebração. Então, já estamos aqui com quase 1 hora de formação. Alguns vi que chegaram depois, outros estão desde o início. Então, amemos a liturgia, estudemos, vamos acolher sempre mais. Próximo sábado a gente continua essa formação. Um dia vamos fazer uma formação só sobre os cantos do Advento, depois sobre os cantos próprios para o Natal. Parabéns a você que esteve conosco, que nos acompanhou e que Deus nos abençoe. Alguma pergunta você pode deixar aí no Facebook, né? A nossa plataforma aqui, ela não permite a gente interagir. Eu só posso olhar depois o que vocês escreveram, tá bom? Então você pode deixar alguma pergunta aí. Depois, material também, se quiser, a gente pode disponibilizar. Deixa o seu e-mail aí, a gente pode estar mandando por e-mail depois também, tá bom? Então Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.